E a gente já começa, claro, aí falando dessa reta final de COP30, o paraense que já está, assim, começando a sentir saudade da Conferência Mundial do Clima. Foram dias movimentados, intensos aqui na nossa capital, de muita gente de fora, aprendizados também e de muita troca cultural. E hoje teve quem, inclusive, madrugasse ali em frente à entrada na Green Zone, a área livre, né, para as pessoas que não foram credenciadas, para aproveitar, então, esses últimos momentos desse evento, sim, histórico aqui na capital paraense. E ao vivo, a gente já vai conversar também com o Wellington, a gente trazendo imagens aí dessas obras, melhorias, né, que aconteceram aqui na nossa capital. Ele que está na Blue Zone, né, acompanhando essa movimentação. Wellington, a gente quer entender, então, depois de todos esses dias, o que acontece nessa reta final, para que as pessoas de casa também possam entender o que ainda rola aí nessa área, onde é restrito o acesso a pessoas apenas credenciadas, justamente nesse último dia, praticamente, de COP30. Boa noite para você. Oi, Amanda, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, hoje e também, né, ontem, todo mundo estava aí com os olhares voltados ao texto final da 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas que está sendo realizado aqui em Belém. Durante essas 2 semanas, muitas discussões. A participação feminina nas discussões climáticas, tivemos aí também né, como que os países estão aí se preparando para controlar aí esse aquecimento global. Já agora, né, hoje, durante todo o dia, as negociações foram justamente por conta desse texto final que é necessário para poder fechar, de fato, a conferência com chave de ouro. Deveria ter finalizado agora há pouco, 5 horas da tarde, mas por conta de muitas discordâncias desses países, mais de 170 delegações que participam aí dessas últimas horas de negociação, ele ainda não está como se esperava e por isso precisa ainda de conversa, precisa ainda de ajuste. E é esse o motivo da minha conversa agora com a Carolina Pasquale, que é diretora executiva do Greenpeace, que vai poder dar uma avaliação melhor para a gente em relação a esse texto final. Carolina, obrigado por falar com a gente ao vivo aqui no Cidade Alerta. O texto final é aí, de fato, algo importante, né? De todas essas semanas aí de discussões, de todos esses dias. Qual a sua avaliação em relação a ele, que ainda não estava como se esperava, né, em relação a todos esses países? Pode haver aí mais 2 dias de COP? Como é que está a sua avaliação em relação a isso? Boa noite. Oi, boa noite. Obrigada pelo espaço. Sim, o texto final, na verdade, é a decisão que os países precisam tomar, é o compromisso que eles assumem. A cada COP, eles assumem um compromisso, ou deveriam assumir um compromisso cada vez mais ambicioso para que a gente possa, de fato, superar a crise climática. Então, o texto final é muito importante, porque ele é, inclusive, um texto legal que os países depois são obrigados a cumprir. E a gente está nessa expectativa, porque como é que funciona o processo? A presidência da COP, ela apresenta um texto que ela constrói a partir de várias consultas com os países, e aí esse texto precisa ser aprovado em plenária por todos os países. Hoje, na madrugada, né, de ontem para hoje, a gente teve acesso a essa proposta de texto, um texto muito fraco e que desagradou muitos países que queriam resultados mais ambiciosos, que queriam a inclusão dos mapas do caminho, né, para dizer como é que a gente vai fazer a transição para longe dos fósseis, né, do petróleo, do gás, do carvão, e como é que a gente vai garantir a meta de zerar o desmatamento até 2030. Então, hoje foi um dia de muita conversa, muita negociação, algumas reuniões bastante acaloradas, porque a presidência tem a missão de entregar um texto que tem que ser aprovado por consenso e que agrade a todo mundo. Não vai agradar todo mundo sempre, mas ele precisa ser um texto que os países saiam daqui confortáveis, e isso não aconteceu. Mais de 80 países, por exemplo, dizendo não, desse jeito a gente não vai topar, o texto está muito fraco. A gente está vivendo uma emergência, uma urgência, e a gente está respondendo com um texto que não dá conta da transformação na velocidade que é necessária. Amanda, eu estava conversando agora há pouco com a Carolina e ela me usou um exemplo importante que o pessoal de casa vai poder entender, que foi a questão do que houve ontem aqui dentro da Blue Zone. Um incêndio
E é basicamente algo com uma certa urgência que necessita para esse texto final. Carolina, um exemplo que você me deu foi: um incêndio estava acontecendo, os bombeiros precisaram agir ali com muita urgência. E é exatamente o que está acontecendo com o planeta Terra. Precisa desse texto, precisa entrar num consenso para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Sem dúvida. Ontem a gente teve um princípio de incêndio, né, um incidente aqui dentro, que só não se transformou numa grande tragédia, porque os bombeiros, os voluntários, a equipe, todo mundo se uniu e tratou aquilo como uma crise, como uma urgência. Então, em 6 minutos, o fogo estava controlado e as pessoas foram evacuadas. Imagine se os bombeiros, ao invés de apagarem o fogo, ficassem olhando para ele e pensando: será que a gente deixa para discutir isso no ano que vem? Será que a gente consegue criar uma mesa de diálogos para... Não é assim que a gente trata urgência, que a gente trata a crise. O que aconteceu aqui ontem foi um exemplo da importância da gente reagir rápido e se juntar para resolver um problema grave, porque poderia ter virado uma grande tragédia. Acho que o que a gente está propondo aqui, pedindo aqui, é que os países façam a mesma coisa em relação à crise do clima. É uma urgência, está tirando vidas ao redor do mundo, destruindo propriedades, casas, fazendo as pessoas perderem muita coisa, enchentes secas, incêndios descontrolados, enfim. E os países parecem não estar tratando essa grande crise com a urgência que ela merece. Carol, muito obrigado pela tua participação com a gente. Então é isso, viu, Amanda? A gente espera que nas próximas horas nós possamos trazer aqui ainda dentro do Cidade Alerta sobre a informação, né, desse texto final ter sido aprovado, né, pelas pessoas que estão aí fazendo parte dessas últimas negociações. Lembrando que mais de 170 países, né, e delegações estão dentro de uma sala aqui na Blue Zone, né, fazendo esses últimos ajustes, né? Tanto pode ter um resultado final daqui a pouco, quanto nos próximos dias, e a gente fica aqui na expectativa. É contigo. Obrigada, Wellington. E aí, aproveitando também a deixa para a gente continuar falando da Conferência Mundial do Clima, a gente tem aqui um balanço já divulgado pelo Ministério do Turismo dessas participações numa COP que era muito esperada pela primeira vez, né? O fato de ter sido realizada na Amazônia, falar de Amazônia estando na Amazônia. Foram 195 países participantes, mais de 42 mil participantes também circulando nessas áreas aí da Conferência do Clima, e quase 10 mil estrangeiros que estiveram aqui no nosso estado do Pará. Uma vitrine importante para a nossa região, não só o Pará, Belém, o próprio Brasil, recebendo essas pessoas de fora, né? A visibilidade que a gente espera também que a Conferência do Clima traga em eventos e oportunidades seguintes a ela. Só para a gente ter uma ideia também desse fluxo de pessoas, turistas, visitantes, a gente tem um dado também legal da gente pontuar aqui: do dia 1º ao dia 15 de novembro, foram mais de 198 mil passageiros, né, que passaram, então, pelo Aeroporto Internacional de Belém, um espaço que também recebeu melhorias para dar conta dessa demanda que já era esperada durante a COP30 aqui na Amazônia. Mais de 50 mil pessoas esperadas aqui, circulando não apenas na Blue Zone, que era a área restrita ali a pessoas credenciadas, né, junto à ONU, mas também pela Green Zone, onde as pessoas, esses visitantes, puderam conhecer um pouquinho mais ali da cultura, tradição, né, da culinária paraense. E a gente fica muito feliz também de sediar este evento, e aí num momento histórico que a gente precisa falar o quanto antes das urgências aí e futuro para o planeta.